só para vocês perceberem que se por acaso precisar de uma cesárea, vocês também têm que estar preparados para o plano B, ok? Inclusive, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa falar. Pela OMS, Organização Mundial da Saúde, 15% das mulheres vão precisar de cirurgia cesariana. Então, a gente precisa estar preparado para isso, tá? Às vezes o casal idealiza um parto 100% natural, lindo, maravilhoso, na banheira ou de cócoras, com o marido sentado atrás para ele não olhar e não desmaiar e não sei o quê, bababá. E acontece tudo e vai para uma cesárea. E aí o que eu já vi de mulher que entra em depressão, ou mulher que não aceita, ou às vezes até o oposto, a mulher aceita, porque ela se preparou para aquilo e ela sabia que podia acontecer, mas daí quem surta são vocês. O que eu já vi de marido batendo cabeça na parede, chorando, mas não pode ir para cesárea. Gente, tem que estar preparado, certo? 15% das mulheres vão precisar de cesárea. E graças a Deus que existe a cesárea. Cesárea é uma cirurgia que salva a vida de criança todos os dias. Foi isso que fez a gente melhorar o nosso índice de mortalidade infantil. Agora, o que a gente não pode levar é a cesariana como um plano A. A cesárea tem que ser um plano B, certo? E quantas amigas de vocês vão direto para o plano A? Né? Eu não quero sofrer, não quero sentir dor, Deus o livre, pelo amor de Deus, vou fazer cesárea imediatamente, a hora que o médico falar que pode marcar, já vou marcar. Nós somos os fora da curva, que queremos parto normal, certo? E aí, gente, isso é uma coisa alarmante do Brasil, tá? Então, a OMS fala que só 15% das mulheres precisam de cesárea. O nosso índice do Brasil é de 57% via cesárea. E o pior de tudo é Curitiba. Curitiba é a capital com maior índice de cesariana do Brasil. O nosso índice de 2019 foi 85% das crianças nascendo via cesárea. A gente sabe que para um médico é 1000 vezes mais fácil ele fazer um parto, né, uma cesárea, do que fazer um parto. Parto não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Você não tem final de semana, você não tem férias, você não tem feriado, você não tem nada. E você não tem controle. Isso também é uma situação difícil para o médico. Porque o médico estudou para a cesárea, ele tem o controle absoluto de quando a coisa começa e quando a coisa termina. O que eu preciso fazer no meio do caminho, se der alguma coisa errada e pronto, acabou. Então ele tem controle absoluto sobre aquilo. Por que ele vai se aventurar a fazer uma coisa que ele não estudou? Por isso, olha o índice alarmante também de Curitiba. Nós temos em Curitiba 1.711 obstetras. E desses 1.711 obstetras, nós só temos 12 com uma taxa acima de 60% para parto normal. 12 de 1.700, certo? E é uma taxa de 60%, não é nem uma taxa de 85% como deveria ser, como a Organização Mundial da Saúde preconiza. Beleza? Agora, o que eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa frase, é tipo mantra. Se vocês saírem daqui com isso na cabeça, eu já estou feliz, alegre e contente. Vamos lá para o nosso mantra? Grave. Independente do tipo de parto. Então, independente da via de nascimento. Mesmo que o bebê nasça via vaginal ou que ele nasça via abdominal, o mais importante é entrar em trabalho de parto. Isso é o mais importante, certo? Então gravem isso, levem isso, escrevam isso, façam um post disso, escreve numa folha sulfite, deixa na tua casa, para você ir mentalizando isso. A coisa mais importante, então, não é a via de nascimento, é entrar em trabalho de parto. Isso é o mais importante. Por que é tão importante entrar em trabalho de parto? Por que é tão importante uma mulher entrar em trabalho de parto? É a única certeza que a gente tem que o bebê está pronto. Não tem como a gente ter certeza que o bebê está pronto se a mulher não entrar em trabalho de parto. Então não existe aquela historinha que o médico chega com 37 semanas e ele olha para você e fala: a partir de agora seu bebê está pronto para nascer, já podemos marcar a cesárea. Quem disse que esse bebê está pronto para nascer? Como que esse médico sabe que o bebê está pronto? Ele deve ter uma bolinha de cristal, né? Ele pega ali debaixo da mesa dele, bota a bolinha de cristal, joga o tarô, faz alguma bruxaria, alguma coisa, daí vai dar o dia que o bebê está pronto para nascer. Deve ser isso. Porque não tem como
um ser humano escolher a data de outra criança, de um bebê, não tem como. Não tem como ele saber que esse bebê está pronto. A única maneira, então, de a gente ter certeza que o bebê está pronto é se a mulher entra em trabalho de parto. Se você não tem nenhum sinal de trabalho de parto, se a sua bolsa não rompe, se você não tem contrações, se você não tem absolutamente nada de dilatação, você não está em trabalho de parto e o seu bebê não está pronto. Então não tem como a gente escolher o dia que o bebê vai nascer. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que vai ser o dia que vai nascer mais criança, vai ser hoje. Vocês não se tocaram na data de hoje? 2/2 de 2020. Com certeza absoluta. Eu tenho 3 grávidas que estão para ganhar bebê agora, elas mandaram mensagem para mim ontem. Tomara que a gente não precise da maternidade amanhã, porque vai estar lotada. E eu não tinha nem me tocado, eu falei, por que isso? Deu, 2/2 de 2020, que é a data mais bonita para dizer que seu filho nasceu. Né? Então, é essas coisas que, como que pode agendar uma cesariana? Se a gente não tem certeza que aquele bebê está pronto, tá? Então, quem aqui poderia me dizer como que uma mulher entra em trabalho de parto? Se a gente está batendo tanto nessa tecla de que é tão importante entrar em trabalho de parto, como que uma mulher entra em trabalho de parto? O que acontece? Como é que dá o start? Contrações. Porque todo curso alguém fala isso. É quando a bolsa rompe? Não. Não. O rompimento de bolsa não tem nada a ver com o início do trabalho de parto, certo? Então essa é a primeira coisa que vocês já têm que tirar da cabeça, desmistificar da cabeça de vocês. Ou o tampão. Saiu o tampão, a mulher está em trabalho de parto. Não. Então, a única maneira de a gente dizer que uma mulher está em trabalho de parto é quando ela tem contrações, e essas contrações têm que ser contrações ritmadas. Se ela não tem contrações ritmadas, ela também não está em trabalho de parto. Mas o que faz uma mulher ter contrações? Como dá o start? Então, olha que coisa linda que acontece para esse bebê poder nascer. Com 18 semanas, vocês começam a liberar um hormônio que se chama ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. Olha que coisa linda. Então, com 18 semanas, você já começa a liberar esse hormônio do amor na tua corrente sanguínea. Por isso que a gestante, a partir de 18 semanas, ela começa a chorar, ela começa a ficar emotiva, chora é bom. Ela assiste propaganda de margarina e ela chora pela propaganda de margarina, né? Passa uma formiga na frente dela, ela fala, coitadinha da formiga carregando aquela folha daquele tamanho nas costas. Então, pequenas coisinhas começam a despertar esse choro na gestante. E quando a gente vê uma gestante chorando, eu amo ver isso, olha, me arrepio, porque eu sei que o teu corpo está produzindo ocitocina. E quem recebe essa ocitocina? O seu bebê. Olha que coisa linda. Então, tudo que você sente durante a gestação, o seu bebê vai sentir. Se você sente amor, esse bebê vai sentir amor. Se você sente raiva, ódio, ele também vai sentir. Então, com 18 semanas, você começa a produzir o hormônio do amor. E aí, olha que lindo. É como um copinho de água. E esse copinho de água, ele vai enchendo, 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 enchendo. Até uma hora que vai acontecer o quê? Transborda. E quando esse copinho de ocitocina transborda, um carinha que estava lá dentro dormindo, desperta. Então, olha que coisa linda pensar que o seu bebê vai acordar pelo hormônio do amor. Pelo que você desejou para ele. Pensa, é lindo demais a gente pensar nisso, certo? Então, a ocitocina é essa dose homeopática, que todos os dias vocês vão produzir um pouquinho. É assistindo um filme e chorando, é conversando com uma amiga e chorando. Então, toda vez que você transpassa isso, esse copinho de ocitocina vai enchendo cada vez mais. E qual é o último órgão que acorda do bebê? Cérebro.
Que todo mundo fala que é o pulmão. Mas o pulmão, ele é o último órgão a ser desenvolvido. Mas o cérebro, ele já está desenvolvido, mas ele não tem transmissão de sinapses. Por isso que ninguém lembra da vida intrauterina. Alguém lembra aqui como era dentro do útero da mãe de vocês? Se você lembra disso, a gente tem que abrir a tua cabeça e te estudar, né? Então, ninguém lembra de como era dentro da vida intrauterina, porque nosso cérebro não tinha transmissão de sinapses. A transmissão de sinapses e as memórias começam a partir da hora que esse bebê recebe o hormônio do amor. Olha que lindo! Então, o copinho de ocitocina da gestante vai enchendo, 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 transborda na corrente sanguínea. E esse bebezinho lá dentro, que estava dormindo, plim, acorda. E ele entende que ele é um bebê amado, desejado, que você pode nascer, que ele pode nascer tranquilamente porque a mãe dele ama ele, porque o pai dele ama, porque existe uma estrutura, porque tem uma madrinha que está lá do lado, que está acompanhando, que tem uma irmã maravilhosa que está acompanhando. E esse bebê sente tudo isso. E esse bebê que vai dar o start, e é ele que vai falar, então tá, se eu posso nascer, então vamos contrair esse útero e vamos fazer esse negócio acontecer. Olha que lindo. Agora vamos pensar em uma cesárea eletiva. A mulher não entrou em trabalho de parto. Ela não liberou ocitocina. E o copinho dela não encheu. Aí, nesse caso, como que fica a questão cerebral do bebê? É isso que eu quero que vocês pensem agora. O cérebro dessa criança está acordado ou dormindo? Dormindo. E aí a gente chega na cesárea, corta 7 camadas musculares. E aí a gente já tem vários prejuízos também para essa mãe, né? Pega-se essa criança, retira-se essa criança lá de dentro, às vezes com aquele fundinho que a gente conversou. E primeiro procedimento para acordar esse bebê que está dormindo, que esse cérebro não acordou. Como que o pediatra segura o bebê? Vocês nunca pararam para pensar o porquê que um pediatra segura uma criança de cabeça para baixo? Tá aí a explicação. Todo o sangue que estava no corpinho desse bebê vai para onde? Para a gente ativar o cérebro. Para a gente fazer com que esse cérebro irrigue e crie transmissão de sinapses. E aí, se esse bebê não chora nessa posição de franguinho lá, de cabeça para baixo, qual é o segundo procedimento que o pediatra vai fazer? E eu estimulo o nosso maior órgão, que é a pele. Quando eu bato na pele, esse maior órgão do nosso corpo vai fazer com que transmite pela parte de... Esqueci. Via... esqueci que tem os 2 nomes das vias. Esqueci de tudo isso, mas é isso aí. E aí o cérebro vai acordar. E aí a gente começa a tônus muscular e tudo mais, e o corpo entende que precisa trabalhar. E se não acorda ainda o bebê de cabeça para baixo e com tapinha, qual é a terceira coisa que o pediatra vai fazer para esse bebê chorar? Ele pega uma gazezinha e começa a esfregar esse bebê. E esfrega, 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 esfrega esse bebê, e ele diz que ele está secando o bebê. Vamos dar uma secadinha no bebê. Mas, na verdade, ele está aumentando a área tátil da pele para aumentar a transmissão de sinapses. E aí esse bebê chora e acorda. Que jeito bonito de acordar, né? Mas se entrou em trabalho de parto e precisa fazer uma cesárea. Por isso que o nosso mantra é... Ah, garoto. Mas aí não vai precisar dar o tapa. O cérebro estava acordado. Por isso que é o nosso mantra. Independente da via de nascimento, o mais importante é entrar em trabalho de parto. Então, mesmo as mulheres que desejam cesárea, eu não sou contra. O corpo é teu, você faz a cesárea se você quiser, eu não tenho nada contra. Mas, pelo menos, permita entrar em trabalho de parto. Mas o trabalho de parto significa que ainda nem acordou. Isso. E a gente precisa de contrações ritmadas. Se a mulher está tendo um monte de contração, mas ela não está ritmada, ela está em trabalho de parto?
Ela está em uma fase que a gente chama de pródomos, que a gente vai falar de todas essas etapas. Então, não adianta uma mulher que está em pródomos também já ir direto para cesárea, ela ainda não está em trabalho de parto. Então, o trabalho de parto são contrações ritmadas. Os pródomos é sinal de que aquele copinho de ocitocina está quase cheio. Mas ele vai pegar ritmo quando esse copinho transborda. E aí o cérebro da criança acorda e não tem problema fazer uma cesárea. Aí esse bebê ele vai ter já todo o desenvolvimento neurológico, ele está pronto. Tanto, gente, que é doido que o bebê, quando ele nasce de parto normal, ainda nem saiu o bebê. A cabeça está saindo, o olho está aqui, ele abre o olho já. E você olha e ele já está aqui, ó. Já olhando, tipo, e aí? Vou nascer ou não vou nascer? É doido. Agora, esse carinha que nasce de cesárea aqui, ó, tá dormindo. A gente tem que fazer todos esses procedimentos para que esse bebê chore. Certo? Então, nosso mantra, independente da via de nascimento, o mais importante é entrar em trabalho de parto. Certo? Pode ser que vocês cheguem a 42 semanas, não entrem em trabalho de parto e precisem fazer o quê? Um parto induzido. O parto induzido é colocar essa ocitocina de forma sintética. Então, a gente vai colocar esse copinho, encher esse copinho de ocitocina de forma sintética. Tem benefícios? Óbvio, porque eu vou acordar esse bebê pelo mesmo hormônio, só não é um hormônio natural que teu corpo produziu. Mas esperou até o máximo, Mas né? pelo menos esperou até 42 semanas. Mas significa que essa mulher, ela chegou até 42 sem nenhum sinal? O que significa para nós? Ela estava produzindo ocitocina? Então, são as mulheres que estavam estressadas, mulheres que estavam irritadas, mulheres que estavam nervosas, no final da gestação, que estavam liberando que hormônio? A adrenalina, que é inibidor de ocitocina. Certo? E isso é uma coisa muito importante, vocês têm que começar a colocar na cabeça de vocês. Vocês são responsáveis pela produção desse hormônio. Se você quer entrar em trabalho de parto, produza, senão não vai rolar. Daí chega em 42 sem nenhum tipo de trabalho de parto, certo? Uma coisa bem importante de ser colocada também para vocês, que quase ninguém fala sobre o assunto. Quando a gente entra em trabalho de parto, a gente diminui também a possibilidade de crianças irem para onde? UTI neonatal. Então, se o Brasil é recordista em processos cirúrgicos e Curitiba é a capital com maior índice de cesárea do Brasil, imagina também, como consequência desse número altíssimo, esse outro índice altíssimo que nós temos de crianças que vão para a UTI neonatal. Tá? Então, assim, se hoje alguém aqui nessa sala precisasse de uma UTI neonatal, eu tenho certeza absoluta que a gente não ia conseguir vaga. Falo isso com certeza, porque nunca tem vaga. Não tem. Quando a gente sabe que um bebê precisa de uma UTI neonatal, é uma loucura. Os médicos já começam, eles entram já começam a ligar para todos os hospitais. E liga para Nossa Senhora das Graças, que normalmente tem mais vaga. Aí não tem, daí liga para o Fátima. Aí depois, por último, vai ligar para a maternidade de Curitiba. O Brígida, então, nem esquece, nunca tem vaga. Tipo, lotado, lotado, lotado. E aí é uma loucura para tentar achar vaga em UTI neonatal. E a gente nunca acha, certo? E por que eu estou falando isso para vocês com tanta propriedade? Porque eu passei por isso, tá? Então, a minha filha, gente, nasceu com uma coisa chamada atresia intestinal, que é uma má formação do intestino, que não é diagnosticada em ecografia, não tem como a gente saber. A gente só vai saber depois que o bebê nasce. Então, depois que o bebê nasce, a gente começa a dar mamar para o bebê, e obrigatoriamente esse bebê precisa evacuar o primeiro cocôzinho 48 horas depois que ele nasce, ele tem que evacuar. Então, a gente tem esse prazo limite de até 48 horas. E aí, eu comecei a dar mamar para a Iris, e eu comecei a perceber que o abdômen dela começou a inflar. E começou a ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E quando deu 48 horas do nascimento dela, em vez dela evacuar o cocô, ela fez o quê? Vomitou. Então, o cocôzinho, o mecônio veio pela boca. Nesse momento, eu e meu marido, a gente já sabia que algo errado estava acontecendo. Pegamos a Iris, colocamos ela embaixo dos braços, literalmente, e saímos correndo para um hospital com uma outra criança de 1 ano e 5 meses, né, que era o Vidal, sem saber o que estava acontecendo. E aí a gente ficou 2 dias em observação no hospital
ali no HC, porque não tinha vaga em nenhuma UTI de Curitiba. Então, eles fizeram provisoriamente uma UTI só de observação, até que liberasse uma vaga em algum hospital. A gente já estava vendo tudo para poder levar a Iris para São Paulo, transferir ela para outras cidades, porque ela precisava urgente de uma UTI. Ela precisava operar, ela precisava daquele local. E a gente não tinha isso. E os médicos falavam, a gente não tem o que fazer, não adianta, a gente não tem vaga. E aí, depois de 2 dias em observação e tudo mais, liberou uma vaga em um único hospital, que se chama Hospital do Rossio, que é em Campo Largo. E aí a médica chegou e falou assim, Tiffany, a gente tem uma vaga, mas tem uma coisa, vocês têm 45 minutos para chegar. Se vocês não chegarem a tempo, outra criança pega a vaga. É nesse nível, tá, gente? E é assim, eu não desejo para ninguém o que eu passei. De entrar dentro de uma ambulância, sem estrutura nenhuma, porque não tinha como transferir um bebê naquela ambulância, não tinha incubadora, não tinha nada. Então, o rapaz da ambulância falou para mim, olha, você segura tua filha o mais forte possível, porque eu preciso voar. E a gente precisa chegar em Campo Largo em, no mínimo, né, no máximo, aí 40 minutos, para ter 5 minutos ainda de internamento e tudo mais. Então, eu vou ter que ir o mais rápido possível. Torça para que não tenha nem nada no meio do trajeto. E segura a tua filha, e ela entubada, com oxigênio, com tudo, aquela criança daquele tamanhinho. Eu recém-parida de 2 dias, dentro de uma ambulância, levando a minha filha. Meu marido no carro atrás, e a gente, ó, pau. Eu não desejo para ninguém isso. Foi a coisa, com certeza, mais difícil que eu já passei na minha vida. Calma. Vou conseguir terminar a história. E aí, gente, foram 70 dias internada. 70 dias muito difíceis. Por eu ser da área da saúde, eu pedi para que eu dormisse com a minha filha, o que não é permitido, né? Então, em UTI você não pode dormir. Mas eu pedi para eles que se eu pudesse passar a noite com ela, para que de dia eu trabalhasse. Porque como eu sou autônoma, se eu não trabalhasse 70 dias, a gente ia falir. Então, de dia eu trabalhava normal com as minhas gestantes, e inclusive eu não contei para nenhuma gestante o que estava acontecendo com a minha filha, porque eu não queria transmitir para elas essa preocupação, então ninguém sabia. As únicas pessoas que sabiam eram as pessoas mais próximas da minha família, e algumas alunas minhas de Pilates normal, senhorinhas e tudo mais, que não estavam grávidas. Eu trabalhava de dia, acompanhava partos, via bebê nascendo todo dia, e chegava em casa e minha filha não estava em casa, e o berço vazio. E aí, à noite, todo dia à noite, a gente ia para Campo Largo, viajava, e eu passava a noite sentada numa cadeira de plástico, extremamente desconfortável, vendo a minha filha dentro de uma incubadora, sem eu não poder fazer absolutamente nada, com o peito gigante, cheio de leite, jogando leite para fora, no ralo, porque não tinha como doar aquele leite. E ela não podia mamar, porque ela estava em jejum, né? Então, foram 70 dias dentro da UTI. Ela teve 3 cirurgias de grande porte, pedaço do intestino retirado, ficou com bolsa de colostomia por muito tempo, teve parada cardiorrespiratória, 15 transfusões de sangue, tudo que vocês possam imaginar. Ela foi um dos casos mais complexos que a gente teve no Hospital do Rossio, em Campo Largo, tanto que ela ficou sendo estudada por equipe multidisciplinar durante 2 anos, porque a gente não sabia as consequências que ela poderia ter. E teve um dia, gente, que foi um dia muito forte para mim, que eu estava exausta, eu estava cansada demais. E chegou um momento que eu falei pro Érico assim, hoje a gente não vai visitar ela. Eu não aguento mais. Eu não aguento todo dia ter que trabalhar e todo dia ter que visitar ela e todo dia entrar na UTI e os médicos falaram que ela tá pior, tá pior, tá pior. Eu não aguento mais. E eu fiz uma oração para Deus e eu entreguei a vida dela e falei, leva. Leva porque eu não aguento mais, esse fardo tá muito pesado para mim. E nesse dia, calma que eu vou conseguir. E nesse dia eu entrei no Pilates e eu fui dar aula para uma senhora e ela me falou uma coisa muito forte que mudou a minha vida. Ela chegou para mim e falou, Tiffany, você sabe por que você está passando por isso? Eu falei, eu não sei, mas eu não aguento mais. E hoje eu larguei a vida da minha filha, eu não quero mais ser a mãe dela. Chega. Ela que vá para o céu e chega. Ela falou, não faça isso.
Não faça. Ela precisa de você. E você precisa ser forte. E sabe por que você está passando por isso? Porque você trabalha com gestantes. E não é todo parto que vai ser lindo. Não é todo parto que a mãe vai sair com o bebê e levar para casa. Vai ter partos que esse bebê vai precisar ficar na UTI. E vai ter partos que esse bebê não vai sobreviver. Você precisa passar por uma situação também dessa. Para que se um dia acontecer isso, você consiga dar suporte também para essa mãe. Não adianta você ter só coisas boas na tua carreira. E eu falei, é verdade. E nesse momento eu entendi que o que Deus estava planejando para mim era crescimento profissional com aquilo. E eu olhei para meu marido e falei, vamos voltar para Campo Largo que eu quero ver ela. E eu botei o pé dentro da UTI naquele dia e eu mudei a minha visão. Eu falei, eu não vou olhar mais essa situação como uma coisa ruim. Eu vou olhar isso como uma coisa boa, como um crescimento. E eu vou estudar o que acontece dentro de uma UTI. E daquele dia em diante eu fui com um caderninho e comecei a anotar tudo que eu via acontecendo. E uma das coisas mais chocantes para mim de uma UTI neonatal foi perceber que a rotatividade dos bebês dentro de uma UTI neonatal é de 2 a 3 dias. Então os bebês ficam de 2 a 3 dias em uma UTI e eles saem. E aí eu comecei a andar entre os berços para ver quais eram os motivos desses bebês estarem ali. E sabe o que estava escrito? Cesárea eletiva. Então esses bebês, eles vão para a UTI neonatal. Por quê? Não estavam prontos. Só por esse motivo. Porque eles precisam ir para uma UTI para receber oxigênio, para que esse pulmão desenvolva corretamente e para que esse copinho de ocitocina encha e para que esse cérebro trabalhe. E daí sabe o que é mais triste para mim? É que quando um bebê precisa de UTI como a minha filha, a gente não tem vaga. Isso é que dói. Quantas crianças aí estão morrendo, precisando de UTI, precisando de suporte, e não tem. Porque médicos estão marcando cesáreas e não pensam nisso, nesse efeito colateral. É duro, mas é essa a realidade. Então eu peço de novo para vocês, é independente da via de nascimento, entre em trabalho de parto. Ajuda o seu filho. E no dia que a minha filha recebeu alta, eles não falaram pra gente, eles não contaram pra gente. Simplesmente a gente entrou na UTI e o berço dela estava vazio. Imagina eu, né? Tipo, fui me segurando, falei, meu Deus do céu, o pior aconteceu, né? E aí nessa hora alguém tocou nas minhas costas, era o médico geral, da UTI geral, cheio de balões e tudo, e flores e tudo. E ele falou, pega, esse pacotinho é teu. E aí sabe o que eu escutei dele? Que a minha filha só sobreviveu porque ela nasceu de parto normal. Porque a gente tinha mais 5 casos lá dentro. Todos morreram. E todos eram cesárea eletiva. Então, quando eu falo para vocês que o parto normal é muito sério, é muito sério. Porque a gente não está brincando, gente. A gente está fazendo esse bebê estar pronto para esse mundo. O sistema imunológico dele. Tudo melhora. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando dos benefícios do parto normal. E eu não estou falando a via de nascimento. Estou falando o parto, o trabalho de parto. É isso que é o importante. Certo? Passamos. Consegui contar a história. Nossa. Teve um dia lá no hospital do Santa Brígida que eu e a Dani, teve aquela eclipse lunar da lua azul ano passado, lembra daquele negócio? Então, naquele dia eu fiquei 3 dias fora de casa. A gente teve 5 partos em 3 dias. A gente saía de um parto, ia para outro, saía de um parto, ia para outro, a gente não estava aguentando mais. E aí em um desses dias, somente em um dia desses 3 que eu fiquei no hospital, tinha um médico, que eu não vou falar o nome dele por ética, mas ele tinha 39 cesáreas marcadas para um único dia. Pensa em questão de números. Né? Foi a hora que eu cheguei pra Dani e falei, cara, você tá... Perdendo tempo? Tipo, a gente ficou 3 dias pra fazer 5 partos.
O cara em um dia vai fazer 39 cesáreas. Vocês entendem? Não é rentável, né? E pensa também para a maternidade. A maternidade é uma empresa, gente. Empresa visa lucros. O que dá mais grana para uma maternidade? Ter uma gestante empatando a sala 15 horas, gritando e berrando no meu ouvido, me enchendo o saco, né? Se eu simplesmente posso pegar aquela mesma sala e fazer um monte de cesárea. Não dá. Financeiramente as coisas não batem, entende? Não batem. Em uma cesárea a gente tem 7 profissionais envolvidos. Em um parto normal, quem ganha? Pode ser que ninguém. Porque essa mulher pode parir na triagem, no corredor da maternidade. E aí ninguém ganha nada. Certo? Em uma cesárea a gente tem o médico de vocês, o médico plantonista, porque como é uma cirurgia de grande porte, precisa de 2 médicos. Então, 2 obstetras, pediatra, instrumentadora, anestesista, enfermeira e técnica de enfermagem. 7 profissionais. Então, é uma operação. Não tem como a gente brincar e fingir que é como se fosse ali marcar a unha no salão, gente. Porque tem mulher que faz isso. Não é uma operação de grande porte. Porém, apesar disso, a cesariana não deve ser evitada quando tem um real indicativo. É um plano B e tem situações reais de necessidade.